Graça e paz a todos. Venho novamente trazendo o conteúdo da Palavra de Deus para cada um de vocês. E o capítulo que a gente vai ler hoje, que a gente vai se tratar, é o capítulo de Isaías, tá? É, na verdade, o último capítulo do livro de Isaías, que é o capítulo 66. Nesse capítulo, vai falar explicitamente sobre a condenação, né? A rejeição dos rebeldes no fim dos tempos, né? Daqueles que se rebelaram contra a palavra de Deus. E aqui tem detalhes muito interessantes, ok? Acerca da existência do inferno, ok? Como sendo um lugar eterno. E tem várias e várias descrições e vários avisos para nós, para que a gente não vá por esse caminho, ok? Diz o seguinte: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Que lugar seria o do meu descanso? Então, basicamente, ele está dizendo: tudo que eu criei é meu. A terra, o céu, tudo. Então, o que o homem pode dar a Deus? É basicamente isso que ele está perguntando. Ok? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, duas informações importantes aqui. Para quem Deus olhará? Para quem Deus se atentará para ajudá-lo? Para o pobre e abatido de espírito e que treme diante de sua palavra. Isso é, aquele que teme a Deus. E a palavra temer não foge do que a gente já imagina, ok? Porque a palavra temer é justamente ter medo, ok? E só que não é um medo sem sentido, ok? Não é um medo que você vai ficar tendo medo de Deus e vai ficar paralisado por causa disso, ok? É um medo racional. Você teme a Deus por amar a Deus, ok? Ou seja, é um temor com relação à autoridade de Deus. Não quer dizer que você vai ficar paralisado, compreende? O temor de Deus, a palavra de Deus em Provérbios vai começar falando que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, ok? Então, o homem começa a ser sábio quando ele começa a temer a Deus, ok? O que Jesus falou com relação aos homens que vinham para matar? Ele já estava alertando futuramente daqueles que perseguiriam eles por causa do evangelho de Cristo. E o que ele falou? Não temam os que matam o corpo e nada mais fazem. Temam antes aquele que tem poder para, depois de matar o corpo, lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Ou seja, Jesus estava falando: não tema homens que tiram o seu corpo, okay? Que matam o seu corpo. Tema diretamente a Deus, porque ele tem poder sobre o lago de fogo. Ele tem poder sobre a condenação eterna, ok? Já os homens mortais não têm, porque todos são réus diante de Deus, ok? O justo e o injusto, o bom e o mal são réus diante do tribunal de Cristo, ok? E cabe a Cristo absolver ou condenar, ok? Então, é basicamente isso. Para quem Deus se atenta? Para o pobre abatido de espírito e que treme diante de minha palavra. Ele diz o seguinte, no versículo 3: aquele que mata um boi é como aquele que oferece um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz um ídolo. Também estes colhem seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações.
Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, ou seja, o que eles têm medo. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremes diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam, que vos aborrecem, e que para longe vos lançam por amor de meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mames e vos fartes dos peitos de suas consolações, para que sugues e vos deleites com o resplendor de sua glória. Basicamente, ele está falando de desfrutar dessa Jerusalém celestial, basicamente, da Jerusalém da qual foi prometido, aquela que desce dos céus, ok? Não somente aqueles que choraram pela Jerusalém celestial, mas também pela Jerusalém que está no tempo presente, ok? Chorando pela salvação daqueles que hão de ser salvos no tempo do fim, ok? Dos judeus que serão salvos no tempo do fim. Porque tem muitos que não serão salvos, mas terá uma parte que Deus preservará para a salvação, ok? Diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Ok? Está falando dessa nova cidade, Jerusalém celestial, ok? Isso vereis, e alegrar-se-voá o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Aqui está falando da vinda de Cristo, ok? A vinda de Jesus para julgar o mundo e para trazer a salvação a seus servos, ok? Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Basicamente, ele está falando dessas pessoas que praticam abominações, todas essas serão mortas, ok? Esses mortos serão multiplicados, ok? Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem
enviarei as nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, e a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, entre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte. A Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Basicamente, está falando do arrebatamento, né? E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa de lua nova até a outra, desde um sábado até o outro sábado, virá toda a carne a adorar perante a mim, diz o Senhor. Então, o que acontecerá no paraíso? De um sábado ao outro, de uma festa de lua nova a outra, que são figuras terrenas de Israel, que a gente conhece, ou seja, eternamente, de um sábado ao outro, e de uma festa de lua nova a outra, todos sairão a adorar a Deus. Mas por que isso acontecerá? Porque todos terão esse desejo, ok? Não haverá mais carne pecaminosa. Às vezes as pessoas pensam, mas viver no céu apenas para adorar a Deus deve ser chato. A gente pensa isso hoje por causa do nosso pecado. A gente pensa isso hoje por causa da nossa carne, porque somos preguiçosos, porque somos pessoas que estão voltadas ao poderio do pecado, que estamos sujeitas à lei do pecado, ok? Então, basicamente, nós somos fracos com relação à carne, ok? É igual a palavra de Deus diz, que o nosso espírito está pronto, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, justamente em razão da carne ser fraca, a gente deve lutar todos os dias contra a preguiça, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra todos esses tipos de pecados. Compreende? É justamente porque a nossa carne é fraca e cede ao pecado que a gente deve lutar contra ele. E no último versículo é o mais interessante, ok? Porque às vezes a gente pode pensar, a gente não vai se lembrar do inferno no paraíso. No paraíso a gente não vai se lembrar daqueles que foram para o inferno, ok? Mas é muito estranho que no fim deste capítulo ele descreva o seguinte, que eu vou ler para você agora. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Ou seja, o que é horror para toda a carne que ele está querendo dizer aqui? Será um horror para todo aquele que vive. No céu nós teremos um corpo espiritual, ok? Um corpo transformado, né? Igual o corpo que Cristo recebeu quando voltou aos céus, né? Então, basicamente, seria um corpo glorificado que a gente vai receber da parte de Deus, ok? Seria a glorificação, né? E se ele diz que logo após a adoração a Deus, os homens veriam, esses que estivessem no céu, veriam o horror do inferno, ok? Do fogo que nunca se apaga, do verme que nunca morre.
Então, basicamente, não tem como a gente dizer que não vamos lembrar daqueles que foram para o inferno, uma vez que Jesus diz: sairão e verão os corpos mortos daqueles homens que prevaricaram contra mim, ok? Porque o seu verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne, ok? E agora, uma mensagem que fica aqui para nós é a seguinte: com relação a tudo isso que foi falado, com relação... Oi, opa, com licença. Bom, Vou perguntar pra você. Você sabe se aqui tá saindo ali pra pista? sai Sai? pra pista. Tá passando o carro ali. Aí tá passando? Não, ali dá pra sair direto. Se você ir lá, dá pra sair. Só entra pelo canto de cá, ó. Tem uma entrada no canto de cá e uma saída por aqui, né? Se eles entrar, ele entra por um canteiro. É, dá pra ir por aqui e sair pela pista. Beleza. Mas enfim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a mensagem que fica é justamente a que Jesus falou, de nos esforçarmos por entrar pela porta estreita. É a mensagem que eu vou falar aqui. E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, ou seja, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, né? Porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido em sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vir de Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do norte, do ocidente, virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, né? O que significa esse os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Vamos dizer o seguinte: imagine que tem um homem que em sua cidade as pessoas consideram como o pior. Falam: esse homem não vai ser salvo de maneira nenhuma, não tem como ele ser salvo. Imagine que Deus restaura ele e o salve, mas a todos os outros que disseram isso a ele, ele não salve. Imagine, é uma imaginação, a gente não está enfatizando algo, não está dizendo que algo é verdadeiro, ok? É uma suposição. E imagine que tem um homem que é muito bom em sua cidade, mas que tem alguns pecados ocultos que as pessoas não conhecem, ok? Que não se arrependeu desses pecados e que não tem a intenção futura de se arrepender, ok? Qual desses dois será salvo por Deus? O que se arrependeu e mudou a sua trajetória e tem intenção de até a morte permanecer assim, ou o que é bom diante os olhos dos outros, mas que esconde os seus pecados e não tem intenção de mudar? Qual será salvo? Certamente o que se converteu de seus pecados, ok?
o que tem a intenção de até a morte permanecer assim. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, ok? A misericórdia de Deus, ela está disponível a todos, ok? Mas nem todos querem ir até Deus para obter essa misericórdia, compreende? E é o que Jesus disse também. O que ele falou com relação ao inferno? Tem essa palavra de se esforçar para entrar pela porta estreita, e a gente deve lembrar das pessoas que morreram por amor a Cristo no passado, na época dos profetas, na época dos apóstolos, né? Quando essas pessoas ouviam a mensagem, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O que eles imaginavam em sua mente? Visando o contexto de perseguição da época. Eles imaginavam, se eu não me esforçar até a morte, a minha fé terá sido em vão. É justamente isso que eles pensavam. E quando eles viam um irmão em Cristo morrendo sem negar a fé, isso os encorajava, e esses mortos em Cristo se multiplicavam na cidade cada vez mais. Ok? Esses homens davam as suas vidas por Cristo, em gratidão ao que Cristo fez por eles. E justamente porque, se eles não fizerem isso, eles não seriam salvos. E porque Jesus também disse, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E é como ele também dizia, aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele quando vier com meus santos anjos para julgar o mundo. Ou seja, sabe o que eles imaginavam quando falava de se envergonhar da palavra de Deus? Porque se eles se envergonhassem da palavra de Deus, eles estariam salvando a sua vida e não estariam pregando o Evangelho. Mas se eles não se envergonhassem da palavra de Deus, eles estariam correndo risco de morte, uma vez que eles seriam tratados como inimigos do imperador e acabariam por serem executados, serem mortos no fim dos seus dias. Então, quando eles liam essa palavra, havia sempre um peso por trás dessas palavras. Que peso é esse? A responsabilidade de morrer por amor a Cristo. A responsabilidade de que eu e a minha casa seremos mortos. Eu e o meu filho, minha esposa, seremos mortos por não negar a fé. Compreende? Então, dificilmente você verá alguém que morreu por amor a Cristo, as pessoas dizendo, esse homem foi condenado ao inferno. Ok? Dificilmente você vai ver as pessoas falando isso. Mas agora, se alguém foi morto por um acidente, por causa de um acidente ou de velhice, as pessoas podem até duvidar se a pessoa foi salva ou não, segundo a fé cristã. Mas, uma vez que um homem dá a sua vida por amor a Cristo, dificilmente alguém dirá que ele foi condenado. Compreende? E o que a gente pode ficar de lição, né, com relação a tudo isso? A gente deveria lembrar as palavras de João 3,16, né, em diante, que Jesus ele relata o seguinte: os motivos da condenação, basicamente, né? No verso 19 ele vai falar isso. Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça o quê? As pessoas podem pensar, para que todo aquele que nele crê não morra, porque perecer e morrer é o mesmo significado. Mas não. Porque Cristo pode permitir que você morra por amor a ele, como ele permitiu que muitos apóstolos
mães e pais de família que morreram no passado, crianças que morreram no passado por amor ao Evangelho. Ele pode permitir que isso aconteça com você, ok? Então, não está correto dizer que para que todo aquele que nele crê não morra, ok? Esse perecer é perecer a condenação eterna, ok? É perecer a segunda morte que diz as Escrituras, ok? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Tá vendo? O perecer está oposto a ter vida eterna. Então, qual que é o oposto de vida eterna? Morte eterna. Ok? Então, condenação eterna. Aí a gente consegue decifrar o texto. Então, no verso 17, diz o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Ok? Ou seja, o intuito de Jesus ser enviado foi para salvar dentre o mundo as suas ovelhas. Dentre o mundo, aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. Ok? Podemos concluir que, se Cristo escolheu todos que eles iria salvar antes da fundação do mundo, ele também julgou o mundo no fim dos tempos, antes que houvesse tempo. Ok? Então, antes de haver tempo, antes de tudo ser criado, Deus já julgou todas as coisas. Ok? Por isso ele sabe quem será salvo e quem não será salvo. E por isso o sacrifício de Cristo não foi em vão, uma vez que Cristo sabia por quem ele estava morrendo. E ele sabia por quem ele não estava morrendo. Ok? E diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Em outras palavras, aquele que faz o que é mal odeia a luz, ok? Odeia a Deus. Ah, mas as pessoas vão falar, mas eu não odeio a Deus. Mas será que com suas ações, negando a Deus sistematicamente, será que você não está o odiando? Porque odiar, na palavra de Deus, não é somente você... Como posso dizer? Não é somente você ter ódio de alguém, ok? Odiar, na palavra de Deus, geralmente significa essa palavra aborrecer. Quem odeia, aborrece o outro. Entende? Se existe alguém que eu odeio, eu vou desprezar, eu vou, entende? Aborrecer essa pessoa. Entende? Então, é basicamente isso. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é as trevas aqui, basicamente? A gente pode supor duas coisas, e as duas coisas estão corretas, ok? As trevas é o ser humano e as trevas também é o diabo, ok? Porque as obras do diabo e as obras da carne são semelhantes, ok? As obras da nossa natureza carnal e as obras do diabo, elas têm uma semelhança, compreende? Não tem como você dizer que as obras do diabo e as obras do ser humano, entende, sem Deus, é diferente. Porque não é. Entende? Se o diabo quer entregar para você o que você quer, então acaba que você está fazendo a vontade do diabo por fazer o que você quer. Compreende?
Esse é o risco que a gente corre por não dar ouvidos à palavra de Deus, porque se faço o que eu quero, eu estou contra a lei de Deus e recorro em condenação. Mas se faço o que não quero, porque está na Escritura, o próprio apóstolo Paulo falou isso, se faço o que não quero, estou em conformidade com a lei de Deus que é boa, ok? Então, basicamente é isso. E nos versículos aqui, ó, os versículos 20 e 21 diz o seguinte: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo Deus. Ok? Porque são feitas segundo Deus. Por que manifestas? Porque são feitas segundo Deus. E outra, ele diz quem pratica a verdade. Que verdade? Ok? Porque para o muçulmano, tudo que ele lê ali no Alcorão é verdade para ele. Para o budista, tudo que ele lê ali, dentro da religião dele, é verdade. Para o católico, tudo que ele lê ali é verdade. Compreende? Para o evangélico, tudo que ele lê ali é verdade. Então, que verdade ele está querendo dizer? A verdade da palavra de Deus. Compreende? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo o que agrada a Deus, né? E agora vamos diretamente para Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mas por que as nossas obras devem ser manifestas? Ok? Nós já falamos que se nos envergonharmos do Evangelho, Cristo se envergonhará de nós. Se nos envergonharmos de Cristo e do Evangelho, Cristo se envergonhará de nós quando voltar e não nos confessará. E ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, diante dessa geração adúltera e incrédula, eu o confessarei diante de meu Pai. E isso ainda que ele tenha que correr risco de morte para confessar a Cristo. Ok? Então, aí vai. Diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como lhe há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ok, ser lançado fora e pisado pelos homens. Como a gente pode concluir um sal insípido, segundo a palavra de Deus? O sal insípido, segundo a palavra de Deus, que é o sal que não salga, está muito ligado ao homem que prega o evangelho e não vive o evangelho. Ok? Isso é o sal insípido. Ok? Uma fé morta. É um homem que tem uma fé morta. Ok? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? A sua sabedoria, para que vejam o seu conhecimento de Deus, para que vejam, sei lá, para que vejam alguma coisa em você? Não, ele fala para que vejam suas obras, suas boas obras, e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Ou seja, a fé e as obras caminham junto. Como em Tiago vai dizer, que a fé sem obras é morta. A fé sem obra é morta em si mesma. Ok? Vai falar de Abraão, que foi justificado por ter oferecido seu filho a Deus. Ok?
e essa fé foi imputada como justiça, Deus o justificou, ok? E geralmente a palavra crer, né, significa dar crédito, né, em algumas ocasiões. Porque, por exemplo, que obra eu posso fazer para ser salvo? Nenhuma. Mas a obra, eles falam que a salvação é pela fé. E se é pela fé, eu tenho que dar crédito a algo. O que é esse algo que eu tenho que dar crédito? Eu tenho que dar crédito a... Eu tenho que dar crédito a Cristo. Eu tenho que acreditar nas palavras de Cristo. Acreditar que aquelas palavras são verdadeiras. Você tem que crer para ser salvo no nível de crer que você foi escolhido por Deus antes do mundo ser formado. Ok? Antes de existir Adão e Eva, antes que existir o mar, o céu, a terra, antes de existir tudo isso, você tem que crer que você foi salvo antes disso. Que Deus te escolheu para a salvação antes disso. A ponto de que Ele não vai abandonar você até o fim. Conforme a promessa que Ele disse aos discípulos. Estarei convosco até o fim dos séculos. Ok? Até o fim dos tempos, né? Estarei convosco. Esse estar convosco não é apenas estar presente, é auxiliar, entende? É consolar, é guiar no caminho da verdade, compreende? Qual que é a verdade? Que morrendo o homem, ele passa da morte para a vida, ou ele recorre na própria condenação, compreende? Então, assim, basicamente, a palavra de Deus, ela é explícita em muitos e muitos momentos, ok? E lendo essa última palavra, a gente encerra aqui o vídeo, ok? Amados, é 2 Pedro, né? 2 Pedro 3, completo, né? Do 1 ao 18. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto como exortação a vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E logicamente a palavra de Deus em Salmos 1, né? Se você ler completo Salmos 1, mais ou menos do versículo 1 até o 8, mais ou menos, você vai encontrar: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ok? Vai falar isso justamente porque o que podemos chamar como escarnecedor? Sabe aquela zoeira que o pessoal faz no serviço, fica zoando um ou outro? Isso é escarnecer. O que os soldados romanos estavam fazendo com Jesus quando colocavam a coroa de espinho? Ou quando os sacerdotes ali, antes de Jesus ser entregue a Pilatos, colocaram um pano na cabeça dele e batiam nele? E falava: diz quem está batendo em você. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam zoando Jesus, né? Segundo os homens desse tempo atual, é como se estivesse zoando. Entende? Mas na verdade estavam blasfemando contra o próprio Deus. Ok? Então, isso é contagioso. Ok? Essas zoeirinhas, essas brincadeiras sem graça que tem no serviço, é contagioso. A sua carne vai ser inclinada a isso. É bom que você se afaste. Por isso essa recomendação do Salmo 1, ok? Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas
e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias consciências, seus próprios desejos, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Basicamente, os homens não vão mais acreditar na vinda de Jesus. É basicamente isso. Eles vão escarnecer e vão, basicamente, duvidar da vinda de Jesus. Eles voluntariamente ignoram isto. Isto que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo então coberto com as águas do dilúvio. Ou seja, o mundo no passado foi destruído com Deus enviando o dilúvio. E eles ignoram o fato de que milhares e milhares de pessoas morreram por causa da rebeldia, por causa do pecado. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou seja, a terra está se conservando para que no fim dos tempos acabe tudo em fogo, né? Tudo em condenação, num lago de fogo. Não será mais condenação com água, mas com fogo, né? Mas, amados, não ignores uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né, demorado, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Ou seja, o motivo de Deus demorar para voltar é justamente porque Ele quer salvar o máximo de número de pessoas possíveis, ok? Vou deixar assim para não molhar a Bíblia, tá? Tá chuviscando. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Por que fala que o dia do Senhor virá como um ladrão? Aí as pessoas começam a imaginar, então a palavra de Deus está dizendo que a vinda de Jesus será secreta, porque um ladrão ele vem às escondidas, mas não. Quando fala de vir como um ladrão na noite, está representando que virá quando ninguém menos esperar. Quando todo mundo menos esperar, ele vai voltar. Ok? É basicamente isso. E também não está falando que Jesus vai voltar de noite ou de dia. Ok? Está falando justamente que Deus virá no momento que ninguém espera. Porque senão ele não falaria que a vinda dele seria como um brilho de um relâmpago, que vai desde o ocidente até o oriente. Porque o relâmpago você vê ele. Quando ele se estende do ocidente ao oriente, você vê ele. O que ele está querendo dizer é que a vinda de Jesus vai ser vista em toda a terra. Todas as pessoas da terra vão ver Jesus voltando. Compreende? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser insanos em trato e piedade. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, que tipo de pessoa convém a nós ser, sabendo que toda essa condenação, toda essa ira
será despojada em toda a criação, ok? Sabendo que toda a ira de Deus será derramada na terra. Que tipo de pessoa convém a nós ser? É uma pergunta que ele está perguntando a nós, né? Em trato de piedade, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ok? Pelo que, amados, guardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Ou seja, distorcem, né? Por não entenderem, acabam distorcendo a sua própria tradução, traduzindo da maneira que quer. Vós, portanto, amados, sabendo isto, que de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse arrebatados aqui, ele não está falando do arrebatamento de Cristo. Ele está dizendo, seja tomado a sua firmeza no Evangelho. Ok? Ou seja, portanto, amados, sabendo isto, que de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, ou seja, por causa do engano dos homens desse século, seja justamente tomados, né? Arrebatado e você decaia da vossa firmeza, entende? Ou seja, você se enfraqueça na fé, você seja tomado para este mundo novamente. Ele está falando, tome cuidado para que por causa do engano desses homens, né? Esses homens carnais, você não venha a correr em juízo de condenação juntamente com eles, né? Então, basicamente é isso que eu tenho para tratar com vocês no dia de hoje, ok? E desde já agradeço a compreensão de vocês, a paciência de ter esperado até aqui. Se possível, se inscreva, compartilhe esse vídeo, né? Deixe seu comentário também. Se houver algo que deva ser corrigido, algo que eu falei precipitadamente também, eu, mediante ao comentário de vocês e analisando o vídeo inteiramente novamente, vou concluir se devo ou não me retratar, ok? Como me retratei do último vídeo. Graça e paz a todos, uma ótima semana.